Respirar é um gesto quase automático e respirar bem é essencial para a nossa qualidade de vida. No entanto, muitas pessoas convivem diariamente com sintomas como nariz entupido, roncos e dificuldade para dormir, sem saber que podem estar enfrentando um problema bastante comum, que é o desvio de septo. E para entender melhor essa condição, suas causas, sintomas e os tratamentos disponíveis, vamos conversar agora com o Dr. Adriano Guirado, que é médico otorrinolaringologista. Seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 Horas, doutor. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a saúde da nossa respiração, basicamente, a gente vai falar, né? Que é relacionada à questão do desvio de septo. Doutor, o nome ele é meio sugestivo, então a gente imagina que tem um desvio, mas eu queria que o doutor explicasse de fato o que acontece. Então, o que é o desvio de septo e onde que ele está localizado ali no nosso nariz? Perfeito. Então, assim, primeiro que esse é um tema muito importante, né? Como mamífero, de maneira geral, não só como pessoas, você tem 4 pilares do seu desenvolvimento, tá? Você tem a questão genética, que aí não tem muito o que fazer. Só que você vai ter alimentação, respiração e sono, tá? Então, quando hoje você acorda e você fala, eu tô disposto, eu acordo com vontade de correr, ir na academia, fazer as coisas, chegar e trabalhar, muito disso é ditado por esses 3 pilares. Então, quando a gente fala de desvio de septo, obstrução, você está falando de algo essencial para você e que vai ditar o teu comportamento social, laboral, familiar, conjugal, tudo. Tá? Então, é algo bem importante. O que é o desvio de septo? O nosso nariz, ele tem uma parede que divide os lados. Certo. Tá? Por que serve isso? Você fala, por que a gente tem coisas que deixam o nariz mais estreito? Porque a gente precisa que o ar tenha um fluxo, tá? Então imagina que você tem um corredor grande e você quer que as pessoas passem por aquele corredor. Se eu não coloco nada, as pessoas ficam com um tumulto e não vai. Então você cria filas para as pessoas passarem. Então, no nariz, nós temos o septo, que é essa parede que divide um lado do outro, e ele, de maneira ideal, tem que ser reto para quê? Para que você crie um fluxo para o ar passar. Certo, perfeito. O que acontece? Esse é o plano original. Você pode ter 3 problemas que fazem com que esse septo não fique reto, ele fique um pouco mais torto e atrapalhe o fluxo de ar. Certo. Primeiro é a questão genética. Tá? É o plano arquitetônico do teu nariz já contava com um desviozinho. Segundo, você tem traumas, tá? Então você fala assim, nossa, eu respirava bem numa partida de futebol, ou num acidente, bateu, quebrou, e o nariz desviou. E por último, você tem aqueles relacionados com o desenvolvimento do rosto. Esses aí, hoje em dia, a gente tem dado cada vez mais importância. Por quê? Você tem no seu rosto você tem 14 ossos que são circulados por cartilagem de crescimento. Então, quando você olha uma criança, para onde fizer pressão no rosto, vai desenvolver, tá? Inclusive, se você usar uma chupeta, você vai desenvolver o céu da boca mais afundado. Quando você tem esse espaço que não desenvolveu tão bem, aquela criança que respirava com a boca aberta, às vezes por causa de uma adenoide lá atrás, o céu da boca, ele cresce mais fundo. Quem que está logo em cima dele? O nariz. Então você tem o septo nasal, a base dele é o céu da boca, que é o palato, que a gente chama. Quando ele é muito estreito, cresce mais, a gente chama de ogival, porque parece ogiva de um míssil, ele pode deslocar o septo. Então, você tem o desenvolvimento da arcada, mandíbula e maxila, septo nasal e até o formato da pirâmide nasal todos estão juntos. Então, às vezes, você pega um paciente que hoje tem desvio de septo e ele fala, desde a infância eu respiro mal. Ele chega até falando, doutor, ele tá lá com 30 anos, ele fala, doutor, eu vim operar adenoide. Porque minha mãe sempre falou que eu tinha adenoide, era para eu ter operado com 5 anos e agora eu vim operar. Aí quando você olha, você fala, a adenoide já regrediu, já sumiu, mas você tem desvio de septo.
Uma Ele até coisa acha- levou a outra. Ele acha assim, pô, eu sou azarado. Tinha Pô, tudo primeiro- que dava pra ter. Não, eu tinha rinite, adenoide, agora tem desvio. Um foi consequência do outro. Consequência, tá tudo Entendeu? relacionado, né? Tudo muito junto mesmo, né? Seria essa a causa do desenvolvimento. Certo. Então, não era o plano original, mas como ele desenvolveu o rosto de uma maneira muito estreita, o septo, para caber ali, ele acaba entortando. E qual que é o sintoma que ele vai ter? Nariz trancado. É aquele paciente que ele fala, ó, às vezes ele chega e fala assim, ó, doutor, escuta, ó. e ele quer que você... Então, assim, ele tem aquele sintoma, ele tem aquela vontade de você entender o que ele está passando. É um paciente que, muitas vezes, ele dorme mal, pode ter ronco associado, ele percebe que ele vai fazer qualquer atividade física, ele... Muito já começa- É a sensação de cansaço, né? Porque daí parece que Exatamente. você respira, não vem, e aí vai se afogando quase, né? Eu vou te citar um exemplo pessoal. Eu operei o septo, Olha eu só, como então, paciente. foi paciente também, tem Fui, experiência dos fui. dois lados pra Isso, falar. isso é um bom termômetro. Você fala, se a cirurgia é bom, ele faz nele mesmo. Isso. Tá? É claro que eu não me operei, meu sócio me operou. Eu operei ele, em troca ele me operou. Olha só, A gente fez um parceria escambo. mesmo. E aí o que que acontece? Eu lembro, eu vinha operar aqui no São Lucas, eu vinha dar alta para os pacientes, eu subia a escada, eu tinha que chegar no final da escada, eu acalmava, eu sentia que eu tinha que acalmar a respiração, para eu não chegar e falando com o paciente afobado. Então assim, eu ia jogar tênis, você fala assim, nossa, eu já começo com a respiração pela boca. Uhum. E aí você começa a sentir que em vários momentos da vida aquilo te atrapalha. Certo. Eu tinha, na época, 34 anos. Qual que foi o meu raciocínio? Quando você fala de uma criança que respira mal, a tendência da rinite dela é ter um controle maior na vida adulta, a adenoide, ela regride. Só que quando você fala de alguém que está com 34 anos, aquela é a regra do jogo para os próximos 60 anos. Que vai ditar todo o restante, né? A questão do Exatamente. sono, de todo o restante, Exatamente. né, doutor? Então, o que que acontece? Se você não respira com 34 anos e você precisa usar remédio o tempo todo, você vai usar pelos próximos 60 anos medicação. E aí o custo-benefício ficava ruim, eu optei. Pela tratar. cirurgia. Uhum. Certo. É uma cirurgia que o objetivo único e exclusivo é melhorar o fluxo do ar. Então, assim, não vai mudar o funcionamento do teu nariz, o ar vai passar por outro... Não. É simplesmente menos resistência para o ar passar. É um termo que eu sei porque eu tive. É mais leve, Olha tá? só. Então, assim, todo paciente fala assim, você precisa fazer menos força para o ar entrar. E a respiração é algo tão natural, né? Algo que, né, deveria ser natural, né? Algo que a gente nem pensa muito. E quando você tem esses sintomas, acaba que causa esse esforço mesmo, né, doutor? Algo que não deveria acontecer. E o doutor falou um pouco sobre os sintomas e falou sobre essa questão do nariz trancado, né, e tudo mais. Existem outros sintomas também, doutor? E como que funciona essa relação da infância com a questão do adulto? Então, a criança, você já consegue um diagnóstico de um desvio na infância? Ou é algo que desenvolve ao longo dos anos, como o doutor disse? Como que seria também esses dois pontos? Perfeito. Então, o desvio, quando a gente olha para o nariz, a gente tem a impressão de que o nariz é para cima. Que Certo. o nariz é assim, Uhum. tá? Não. Ele é reto. Então, o nariz, ele acompanha a arcada, tá? Então, a tua respiração, ela não vem para cá. Ela vem assim. E depois desce a partir do céu da boca. Então, alguns pacientes podem ter desvio também do osso próprio nasal, Certo. tá? Só que alguns pacientes podem ter o nariz retinho e, no entanto, lá dentro você ter a cartilagem desviada. Alguns pacientes podem ter um desvio mais anterior, ele levantar e ele vê que o septo está apontando para um lado. Só que a maioria é um desvio que vai ficar um pouco mais difícil para ele se autodiagnosticar. Então, o que o paciente vai sentir no dia a dia? O nariz está trancado e, às vezes, ele vai perceber que um lado respira melhor que o outro, Certo. tá? Muitas vezes os dois estão trancados, mas às vezes ele pode falar isso. No nosso exame físico, na hora que a gente já vai fazer
essa avaliação, a gente já consegue ver. Então, o desvio do septo é algo visível no exame físico, e com um exame com otorrino, você já consegue sair dali com diagnóstico. diagnóstico, que bacana Tá? também. Ele não precisa De outros exames. de uma tomografia, outros exames. A gente muitas vezes pede para fazer como se eu fosse fazer uma reforma na tua casa, eu vou pedir a planta da casa. Perfeito. Tá? Mas ele não é necessário para eu te falar, olha, aqui você tem esse problema. Certo. Tá? Na infância, você fala assim, tá, como é que eu faço para saber se o meu filho tem o desvio de septo ou não? É menos comum na infância você ter o desvio. Por quê? Porque normalmente ele vai se acentuar com o desenvolvimento, tá? Então, o que você precisa? Queixa de obstrução na criança, já fazer avaliação com otorrino. Por quê? 1, para diagnóstico, e 2, como ele está em desenvolvimento do rosto, muitas vezes acontece o seguinte, você tem um pequeno desvio, você fala assim, olha, meu filho, o normal seria, ele está aqui, ele tem um desvio pequeno, só que conforme vai evoluindo aquilo, então você perde a oportunidade de melhorar o desenvolvimento do rosto dele, às vezes fazer até um tratamento junto com um odontopediatra, certo, para desenvolver esse rosto e evitar que lá na frente opere. Qual que é a diferença? Fazendo uma analogia, é como se você chegasse para mim e falasse, olha, eu queria mais espaço na minha casa. Eu vou olhar e falar, olha, dá pra gente derrubar essa parede e ampliar. Tem parede que eu posso e tem parede que eu não posso derrubar, porque senão cai a casa toda. No septo, ele faz parte da estrutura do nariz. Então eu tenho esses limites. Entendi. Então, quando eu vou operar um adulto, eu tenho que respeitar isso. Agora, na criança que está desenvolvendo, é como se ela estivesse em construção. Moldando ainda. Eu falo, vai ficar estreito. Empurra um pouquinho mais pra lá. E o que a criança precisa para empurrar? Nada, ela só precisa respirar pelo nariz e língua no céu da boca. Se você fizer isso, você vai alcançar o seu potencial genético. Muitas vezes, quando já tem alguma alteração, a odonto consegue, junto com o trabalho do otorrino, já melhorar esse desenvolvimento. Então, o objetivo na criança é não chegar na cirurgia lá na vida adulta. O adulto, a gente tem que lidar com aquela anatomia que já tem, então a gente acaba fazendo a cirurgia do septo para tirar esses pontos que estão desviados. Doutor, existem graus de desvio? Então, tem uma forma de catalogar esses desvios ou não? Como que funciona? Então, assim, na avaliação, a gente divide tanto por áreas, né? Você pode ter um desvio mais anterior, mais posterior, mais alto, mais baixo, tá? E você tem também graus. Quando a gente fala em grau, a gente classifica quanto do ar passa. Eu, pessoalmente, eu gosto muito mais de avaliar quanto que o paciente precisa. Por quê? Quando você pega um atleta, por exemplo, a necessidade respiratória dele é maior do que a minha. Tá? Se você pegar uma pessoa sedentária, a necessidade dele é menor. Então, como é uma cirurgia que eu não estou fazendo algo para evitar uma complicação, e sim para melhorar a qualidade de vida, o que eu vou usar como base é o impacto que aquilo está trazendo. Entendeu? Que interessante. Por exemplo, se eu viro e falo, olha, um atleta de alto rendimento, ele tem um desvio, a gente gradua, tem várias graduações, mas a mais comum a gente vai de grau 1 para 3. E eu falo, você é grau 2. Só que às vezes para ele impacta mais a vida dele do que um grau 3 para um sedentário. Entendeu? Então assim, é algo que a gente faz uma classificação, só que eu acho que o mais importante é ver qual que é o impacto social daquele desvio para o paciente. Eu acho que isso que mais vai ser mandatório para você tomar uma decisão. Quando que está impactando, porque é muito fácil, às vezes a gente vê uma alteração e você só pensar naquilo. Só que tem desvios que você olha e você fala, olha, o paciente dorme bem, faz atividade bem, em nenhum momento do dia dele aquilo atrapalha ele. Eu não preciso fazer nada. Essa era outra dúvida, justamente, se todos os casos precisam da cirurgia, mas então, como o doutor já explicou, em alguns casos não, se não está atrapalhando aquele paciente,
ele pode seguir com a vida. Sim. A partir do momento que aquilo se torna, então, um problema, né, começa a atrapalhar, aí é interessante. Mas acho que é interessante também ter esse diagnóstico, né, doutor? Tipo, Sim. saber que tem e que se sentir esse desconforto, é importante continuar a avaliação. Mas esse diagnóstico é importante inicial, né, doutora? Às vezes a gente não pensa muito em cuidar e avaliar e prevenir, que eu acho que essa é a palavra que a gente também fala muito, acaba focando em algumas partes essenciais do nosso organismo, mas a respiração muitas vezes acaba passando batido também, né? E poderia, como o doutor disse, ter evitado, poderia ter tratado antes, mas por conta de a gente nem parar para pensar e falar, acho que tem alguma coisa diferente aqui, né? É que assim, eu acho que isso é uma revolução da medicina atual. Olha só. O que acontece? Eu lembro, meu pai é médico, ele formou na década de 70, 74, eu acho. E eu escutei muito meu pai a vida inteira falar assim, vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Justo. E também tinha a frase, e cirurgia em último caso, tá? Por que que hoje em dia se mudou muito isso? Por conta da evolução que teve na anestesiologia, equipamentos. Se hoje você for no centro cirúrgico aqui do São Lucas e você comparar com qualquer um de São Paulo de 20 anos atrás, vai dar risada. Então, assim, as cirurgias foram ficando mais seguras a ponto de você virar e falar assim, eu não preciso sobreviver, eu quero ter qualidade de vida. Então, assim, não é que eu vou fazer um procedimento para que eu não morra de um desvio de septo. Tá, mas eu quero melhorar a respiração, eu quero render mais no trabalho, eu quero render mais no meu dia a dia, eu quero não precisar pensar no meu nariz. Ter um sono de qualidade, exatamente, né, doutor, também. Então, quanto mais você evolui a segurança e os processos numa cirurgia, mais indicações você tem. Hoje em dia, por exemplo, ainda pode ser que tenha alguns colegas que trabalham dessa maneira, mas a gente não usa mais tampão nasal. Antigamente, o paciente saía de uma cirurgia do septo e ele saía com o nariz trancado. Isso daí era extremamente traumático para ele. Ele ficava completamente sufocado, às vezes sangrava. Hoje em dia, a gente faz essa cirurgia por vídeo, você sai com o nariz seco. Então o paciente já sai da cirurgia, muitas vezes falando assim, nossa, doutor, olha, já estou respirando melhor. Ele já sai feliz. Já vê o resultado, ele já né, vê o resultado. Então você começa a operar, não aquele paciente que está desesperado, mas aquele paciente que só quer qualidade de vida. Sim. Então isso aí é uma evolução nas técnicas. Provavelmente, conforme vai evoluindo, a gente vai tendo mais indicações. Por isso que você vê um aumento de cirurgias desde a parte estética, funcional, tá? Antigamente se operava aquilo que não realmente tinha outra possibilidade. Que precisava. E doutor, falando sobre a cirurgia mesmo, como que ela é uma cirurgia rápida, tranquilo para o paciente? O doutor falou então que ele já sai, ele não sai mais com os tampões, já sai respirando. Não. Então como que funciona essa recuperação também? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de cirurgia, né, o paciente tem aquele receio também, tem que ir lá para um procedimento. Mas como que funciona depois da recuperação? Explica um pouquinho mais para nós. Perfeito. Então, é uma cirurgia que a gente classifica ainda de pequeno porte, tá? Então, uma cirurgia que faz anestesia geral, o paciente não vê nada, ele não sente nada durante o procedimento, e ela vai durar ali em torno de 1 horinha, tá? Terminada a cirurgia, ele vai estar ali na recuperação, vai para o quarto. É uma cirurgia que não tem um estímulo doloroso significativo. Então, por exemplo, eu tomei dipirona no primeiro dia, depois eu só fiquei no antibiótico. Não, ela não exige. Então, se você fala, eu vou fazer um trabalho burocrático, eu só vou ficar ali na empresa, no segundo dia você já conseguiria ir. A gente prefere que fique uma semaninha afastado, mas fisicamente você vai se sentir bem, tá? Sim. É uma cirurgia que você não vai exigir um cuidado específico, só, nossa, alguém vai ter que tomar conta de mim? Não, a não ser que você tenha algum tipo de complicação. Mas não, é para você ter ali um dia a dia normal. A gente normalmente pede 1 semana ali, ficar mais tranquilo, se possível. Atividades mais intensas, por exemplo, academia, fazer mais força, não que o paciente não consiga, ele conseguiria na primeira semana. Só que você aumenta o risco de sangramento. Então a gente pede
para academia pelo menos 3 semanas. Eu, pessoalmente, falo, ó, passou 3 semanas, metade da carga, depois você vai progredindo. Certo, Tá? entendi. Agora, fisicamente, você se sente bem. Não é uma cirurgia que vai te deixar uma queda de estado geral, você vai ficar com o sininho chamando alguém, tá? Pelo Uma contrário, cirurgia já mais vai, tranquila. inclusive, já sentindo esses benefícios dessa respiração. E ele, hoje é usado ainda a questão de ponto, doutor? Esse paciente precisa retornar depois para retirar esses pontos? Como que é feito também? Porque acho que essa é outra dúvida, né? Que é o receio, meu Deus. O ponto, o famoso ponto de Tá. cirurgia. Como que está sendo feito? Os pontos no septo, a gente não precisa tirar porque eles são absorvíveis. Só que nós temos uma estrutura, como se fosse um siliconezinho, que a gente chama de splint, e que ele ajuda a estabilizar o septo. Tá? Perfeito. Esse fica dentro do nariz, ele não vê o paciente, e esse é fixado com ponto. Não é toda cirurgia que a gente usa, comigo eu uso na maioria, esse eu preciso tirar, tá? Então a gente vai lá, tira, é algo bem Um tranquilo. retorno mesmo Tá. para ver como tá Uma tudo semana certo. já tira, Tudo certo. e assim, o paciente pesquisa na internet. E na internet, você olha, tem uns splints desse que eles são gigantescos. O paciente, doutor, eu vi na internet que tira um negócio enorme. Não, é bem tranquilo. É claro que pode ser que tenha um outro profissional que use esses maiores, mas assim, é bem tranquilo. É impossível o paciente não entrar na internet e olhar. E procurar. E eles já chegam. Eu vou falar que eu acho até bom, porque ele já chega com uma expectativa de que. E é E de metade repente daquilo. fala, nossa, Menos da doutor, foi metade super daquilo. tranquilo. Se eu soubesse, eu tinha operado antes. Ah, vou falar pro meu vizinho que ele respira mal, o outro ronca, eu vou encaminhar. Então eu acho até bom. Certo. E, doutor, eu acho que essa questão é muito comum, né, como o doutor disse, né, essas indicações e algo que é do cotidiano muitas vezes, né, acredito que no consultório o doutor receba muitos pacientes com isso, né. E falando sobre a questão, um pouquinho mais sobre a questão da cirurgia, então esse paciente ele pode voltar para as atividades, é uma cirurgia tranquila, e uma vez feito, ele não precisa fazer de novo, doutor? Pode acontecer desse desvio acontecer para o outro lado, ou ter um desvio novamente, ou uma vez que fez, está tudo certo? Tá. Então, assim, a cirurgia é para ser definitiva. Certo. Tá? É claro que em qualquer cirurgia, em qualquer local, você nunca consegue vincular uma garantia de resultado. Tranquilo. Principalmente quando você tem obstrução naqueles pontos estruturais que eu comentei. Então, se você tem... Quais são esses pontos? 1 centímetro aqui superior, que sustenta o dorso nasal, e 1 centímetro anterior, que sustenta a ponta. Então, se você tem um desvio ali, eu não vou poder tirar totalmente. Eu vou ter que reposicionar. E principalmente a cartilagem. Então, o septo tem uma parte que é cartilagem e uma parte que é osso. A cartilagem pode ter esse efeito mola. Entendi. Então, você pode tanto ficar com um desvio residual, quanto você pode, com o tempo, esse efeito mola, trazer um pouco de volta. Entendeu? Então, isso depende do caso. Entendi, mas de Quando modo você- geral é... De modo geral, é para ser definitivo. E eu vou te falar assim, ó, mesmo aqueles pacientes que voltam um pouco, É muito assim, melhor do que antes. é muito melhor. É que o referencial muda, né? Exatamente. Então, assim, a partir de agora ele já sabe o que é respirar bem, ele já chega antes para reclamar, Pois tá? não. Mas assim, é para ser uma cirurgia definitiva, é incomum precisar fazer um outro procedimento, tá? Mas normalmente quando acontece é por conta disso, né? Algum tinha um desvio num local que é estrutural, aí você fala, olha, aqui tem uma limitação. Que aí, por exemplo, no caso da rinoplastia, eles não têm tanto essas mesmas limitações. Entendi. Tá. Doutor, só antes, um pouquinho de encerrar nossa conversa, acho que essa é uma dúvida que pode surgir também, a questão de... Então, só para a gente diferenciar, a questão do desvio de septo é um tratamento, né? Ele é um tratamento para uma condição que o paciente tem. Mas ele é diferente, então, da cirurgia estética, e também hoje a gente vê muito essa questão de procedimentos que são as rinomodelações, muitos outros procedimentos que também são feitos no nariz. Mas esses outros procedimentos não têm o mesmo fim que o desvio de septo e um tratamento assim que é cirúrgico de fato, certo? Tá. Perfeito. Então, assim, são 3 coisas Diferentes. distintas, tá? O septo, ele vai ser a primeira parte da rinoplastia. Tá? Então, assim, o septo ele vai estar
incluído numa rinoplastia. Ou ele deveria. Por exemplo, se eu simplesmente diminuir o seu nariz, Não mexer no septo. não mexer no septo, aí você pode ser um pouco até mais, mas normalmente em torno de 30% de diminuição na respiração. Que é o que o pessoal fazia antigamente, que você simplesmente, o nariz ficava mais bonito, mas ninguém abordava a parte respiratória. Então o paciente falava assim, olha, o nariz está bonito, mas não serve para nada. Tá? Já ouvi alguns casos. E tem gente por aí que tem nariz Ainda assim, tá? sofre. Então assim, se você só fizer a parte estética na rinoplastia, você vai piorar e piorar bastante. Agora, se o médico ele tem essa expertise, ele faz junto, você sai respirando melhor, tá? A septoplastia, ela é interna, então ela não muda a parte externa do teu nariz. E quando você fala da rinomodelação, então a rinomodelação aí já vai ser outra coisa, tá? Então assim, não entrando no mérito da indicação ou não, mas normalmente vai ser a infiltração para você, é como se você fosse fazer uma maquiagem ali. Você vai fazer por cima da estrutura nasal. Ah, perfeito. Então, acho que essa é uma forma fácil de explicar. Também você vai ver a parte estética e não funcional. Então a rinoplastia, ela pode ser tanto funcional quanto estética. A septoplastia, ela é só funcional e a rinomodelação, ela vai ser só estética. Perfeito. Acho que isso é bem importante da gente esclarecer, né? Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa e acha que vai resolver, no caso, às vezes, de um procedimento estético, mas tem indicações e procedimentos diferentes para cada paciente, para cada necessidade, né, doutor? E para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, deixasse essa dica, esse conselho para quem está sofrendo em casa com respiração, para procurar um especialista para fazer essa avaliação também, doutor? Sim. À vontade. Olha, eu vou te falar, inclusive, uma coisa que é uma dúvida que quem respira mal tem. Se você enxerga mal, você sabe. Por quê? Porque eu consigo ler aquilo e você não. Justo. Se você ouve mal, as próprias pessoas te falam isso. Agora, quando você respira mal, você não sabe. Você não sabe se o seu condicionamento físico está ruim. Você não sabe se você dorme mal por outro motivo. Então, o que acontece? A pessoa que tiver sentindo que, olha, eu não estou rendendo, eu comecei a fazer atividade física, eu percebo que eu já estou respirando pela boca, ou eu sinto que o nariz tranca, eu sinto que, eu preciso ficar puxando aqui e ali para respirar melhor, faça avaliação. Porque você não sabe o quanto a tua respiração impacta seu dia a dia. Muitas coisas que você tem como sua personalidade, nossa, precisa me tirar da cama com uma pá. Na verdade, não é seu. Você está assim, muitas vezes pela respiração, um sono ruim. Então, o primeiro passo é fazer a avaliação. Eu vou falar para você o que pode ser feito. Mas quem que bate o martelo e fala, precisa ser feito? Você. Se fosse uma apendicite, eu falo, se decide no caminho para o hospital. Agora não. Eu vou te falar assim, olha, dá para fazer. A gente precisaria fazer isso, isso, isso. Quem vai colocar junto na balança é o próprio paciente. Ele que vai ver e fala assim, tá, olha, eu percebo que isso que você fala, realmente eu tenho isso, 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 isso. Eu vou validar ou não, porque às vezes ele quer algo que a cirurgia não vai dar. E, dependendo dessa conversa bem franca, o paciente fala, tá, é o meu caso, é um caso cirúrgico. Entendeu? Então, assim, primeiro passo, vá. Às vezes as pessoas evitam ir no médico porque eles acham assim, que eles precisam estar decididos a operar para ir no médico. Não, ele vai ver o que é possível. O que dá para fazer? Às vezes, teu caso não é nem cirúrgico. Às vezes, seu caso é um tratamento simples. É um tratamento da rinite. Entendeu? Então, primeiro passo, vá. Respiração, é aquilo que eu falei, é um dos pilares básicos do indivíduo. É você dormir, comer e respirar. Então, assim, invista na sua respiração, invista na alimentação e no sono. Se tiver qualquer problema em um desses, vá no profissional.
não perca tempo, não. E o doutor comentou essa questão dos pilares, né? E quanto antes, né? Que nem o doutor disse, quando a gente é criança, a gente tem um tempo ali ainda para desenvolver, mas quando a gente é adulto, o tempo a gente tem que começar a contar. Então, quanto mais você ir atrás e procurar essa qualidade de vida, como o doutor disse, é melhor a longo prazo e te garante um pouco mais de bem-estar pro resto, então, da tua vida, né, doutor? Exatamente isso. Então, doutor, muito obrigada pela participação. Esse é um tema que tem muitas dúvidas também, inclusive quem tiver mais dúvida pode mandar nas redes sociais do hospital, que depois a gente encaminha para o doutor para a gente ir conversando. Mas muito obrigada novamente, é sempre um prazer tê-la aqui conosco, fica o convite para mais vezes. Convidando, eu venho, é sempre um prazer estar aqui. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!